Olá, amigos, tudo bem com vocês? Você já viveu um momento em que parecia que tudo havia acabado? Um momento em que você olhou para uma situação e pensou, não existe mais esperança. Maria Madalena conheceu esse sentimento. Ela havia acompanhado Jesus, tinha visto os seus milagres, tinha ouvido seus ensinamentos, tinha experimentado a transformação que ele havia realizado na vida dela. Jesus havia se tornado sua esperança. Então veio a cruz. E Maria viu Jesus ali crucificado, viu o seu sofrimento, viu o momento em que ele entregou a própria vida. E para ela parecia que tudo havia terminado. Aquele que havia mudado sua vida estava morto. Mas chegou o primeiro dia da semana. Ainda estava escuro quando Maria Madalena foi ao sepulcro. Ela foi até lá carregando sua tristeza. Mas quando chegou, a pedra estava removida. Maria olhou para dentro e o corpo de Jesus não estava lá. Ela correu para avisar Pedro e João. Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Os discípulos foram até o sepulcro. Entraram, viram os lençóis, mas Jesus não estava ali. Eles voltaram para casa. Maria, porém, ficou. Ela permaneceu ali chorando. Talvez porque, mesmo sem entender o que estava acontecendo, ela não conseguia simplesmente ir embora. Então Maria olhou novamente para dentro do sepulcro e viu 2 anjos. Eles perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde puseram. Então Maria se virou e viu alguém de pé. Era Jesus. Mas ela não o reconheceu. Jesus perguntou: mulher, por que choras? A quem procuras? Maria pensou que fosse o jardineiro. Então aconteceu uma das coisas mais emocionantes da Bíblia. Jesus disse apenas: Maria. Uma pequena palavra, o nome dela, e naquele instante ela reconheceu a voz. Era Jesus. Aquele que pensava estar morto estava vivo. Aquele que ela pensava ter perdido estava diante dela. Aquele que parecia ter desaparecido estava chamando por ela. E aqui está a grande reflexão dessa história. Maria foi ao sepulcro procurando um Jesus morto, mas encontrou um Salvador vivo. Ela pensava que estava diante do fim, quando na verdade estava diante de um novo começo. Quantas vezes fazemos a mesma coisa, olhamos para uma situação e pensamos: acabou, minha família não tem mais jeito, meu sonho morreu, minha esperança acabou, Deus não está comigo. Mas a história de Maria Madalena nos lembra: nem sempre aquilo que parece o fim é realmente o fim. O sábado de Maria foi de dor, mas o domingo trouxe ressurreição. Talvez você esteja vivendo o seu sábado, um período de silêncio, de lágrima, de espera. Você não entende o que Deus está fazendo, mas não vá embora. Permaneça. Maria permaneceu junto ao sepulcro e foi ali que ouviu Jesus chamar o seu nome. Jesus conhece o seu nome. Ele conhece as lágrimas que ninguém viu, conhece as orações que você fez em silêncio, conhece as noites que você perguntou: Senhor, onde estás? E mesmo quando você não consegue reconhecê-lo no meio da dor, ele continua perto. Talvez hoje você não precise de uma explicação, talvez precise apenas ouvir a voz de Jesus dizendo: eu estou aqui. O mesmo Jesus que chamou Maria pelo nome conhece você. Ele ainda chama você.
Ensina-me a conhecer a tua voz em meio ao barulho, à dor e ao silêncio. Quando estivermos chorando, lembra-nos que tu conheces o meu nome. Que Jesus te abençoe nesse dia e que você possa ouvir e reconhecer a voz dele quando ele te chamar. Que Jesus te abençoe.